ecológica. Então, as comunidades clímax são os grandes biomas. Vamos falar um pouco dos biomas brasileiros. Estão aqui muito destruídos, você vê esse mapa mostra isso, tá? Toda essa zona cinzenta é a área detonada, né, dos biomas brasileiros. São áreas antropizadas, você vê que especialmente a zona litorânea brasileira está totalmente destruída pela ação do homem, particularmente pela urbanização, e no caso do interior, além da urbanização, um processo claro de uso da terra para monoculturas. Aqui o mapa do IBAMA mostrando os principais biomas brasileiros. Floresta amazônica em destaque aqui em cima, em marrom cerrado, em amarelo caatinga, em verde escuro mata atlântica, em roxo pampa, em azul pantanal e em rosa mata de cocais. A Amazônia é o principal em extensão, o cerrado é o segundo, depois a mata atlântica. Caatinga, pampa e pantanal. Mata de cocais, mata de araucária, que por muitos é conhecido, é entendida como uma paisagem da Mata Atlântica e a zona litorânea. De todas essas vegetações, o Cerrado é o nosso. Então vamos falar um pouco dele. Aqui é a zona de ocupação do Cerrado, pegando várias regiões, né, várias unidades federativas do Brasil. O Cerrado tem uma característica climática de uma temperatura amena, né? Entre 18 e 22 graus, uma precipitação entre 1.200 e 1.700 milímetros ano, ou seja, uma precipitação intermediária, marcadamente uma área de chuva, de uma estação chuvosa que vai de outubro a abril, 7 meses, e um momento seco que vai de 5 meses, de maio a setembro. O solo do Cerrado é um solo que variavelmente é pobre, ácido e tóxico. Também tem uma origem muito antiga, né? Essa é a característica aqui da região do Cerrado. Detalhe, tá, gente? A gente surta muito com a ideia da seca aqui, e tudo bem, a seca é longa, são 5 meses, às vezes pega aí 100 dias de ausência de chuva completa, mas o solo seca no máximo até 2 metros de profundidade, de modo que muitas plantas do cerrado têm raízes muito profundas, que atingem até 20 metros, desse modo ela consegue ficar, né, com água o ano inteiro, viu? Por causa da profundidade das raízes. Vegetação cerrada é considerada uma vegetação muito diversa, são 3.000 espécies a princípio vegetais. Aqui está a bela caliandra, chamada flor do cerrado. O cerrado tem uma fisionomia muito complexa, que vai desde matas até um cerrado típico, passando por zonas de campos, como o campo limpo e o campo sujo, como eu vou mostrar já já para vocês. Tá? No cerrado típico, vê-se muito uma característica vegetal formada por subdesenvolvido, como vocês estão vendo na foto, caules tortuosos e folhas duras. A gente chama esse aspecto de escleromorfismo oligotrófico. Ao pé da letra quer dizer escleroduro, morfoforma, formas duras, devido à falta de nutrientes no solo, que é entendido sim como uma explicação para esse tipo de modelagem. Mas hoje a explicação é multifatorial e envolve, segundo muitos pesquisadores, também a participação do fogo, que é diminuída por essa casca, né, do suberizada, a herbivoria e a seca, que embora não atinja, como eu falei, tanto quanto se pensa, mas é um fator evolutivo. Gente, isso aqui é uma fisionomia do cerrado, é o campo limpo, tá vendo? Por que chama campo limpo? Porque é uma fisionomia feita basicamente de gramíneas, né? Você vê que às vezes são árvores que dominam plenamente, é o cerradão. Aqui um cerrado típico, que é meio a meio, né, metade vegetação rasteira e metade vegetação arbórea arbustiva. E aqui o campo sujo, você vê que predomina a gramínea, mas tem árvores ou arbustos no horizonte. Buritis formam as chamadas veredas na região do Planalto Central, muito conhecidas. E aqui um pouco da diversidade vegetal, cagaita, por exemplo, né? E da fauna, como a cascavel, as aves, como o carcará e a ema, tá? Alguns mamíferos, como o lobo-guará e o tamanduá, e outros mamíferos predadores, como o caso da sussuarana, a onça parda ou puma e a onça pintada. Brasília fica mergulhada no cerrado, pessoal. Está aqui o nosso Lago Paranoá, tá? Uma foto aérea. Aqui muita área verde, felizmente. Né? Nós temos 3 reservas da biosfera aqui, né? São núcleos que estão em verdes aqui, ó. Estação na região norte, né? Estação Ecológica de Águas Emendadas. No lado oeste, né, a Floresta Nacional de Brasília, a região da água mineral, tá? E na região sul, né, a região da Estação do Jardim Botânico, que fica na região do Lago Sul. Aqui o Lago Paranoá, em toda a sua extensão, né? A região é uma região
aqui no Cerrado uma região muito interessante, porque, e particularmente na nossa região, que as águas se encontram aqui, né? 3 grandes bacias se encontram aqui na nossa região, né? A bacia do Araguaia, a bacia do Rio São Francisco e a bacia do Rio Paraná. A Antártica tem uma quantidade de água fora da água, em cima do seu continente, e se essa água vir até os oceanos, isso pode ocasionar uma restrição da área terrestre, que seria quase holocaustico, vamos dizer assim, para a humanidade. Outro problema de emissão de gases sério que a gente tem
é a emissão de dióxido de enxofre e dióxido de nitrogênio que vão para a atmosfera, reagem com a água e, como vocês estão vendo aqui, formam ácido sulfúrico e ácido nítrico que precipitam, desfoliando plantas e matando peixes. Aqui um processo de desfoliação e aqui um processo de destruição de monumentos que estão expostos a essa chuva ácida que vem acontecendo no mundo afora. Gente, a camada de ozônio, felizmente, tem sido um processo de proteção, vamos dizer assim, eficiente que os órgãos internacionais e os encontros internacionais conseguiram, porque tínhamos problema com a camada de ozônio, uma camada de O3 que protege a gente contra a radiação ultravioleta. Essa camada era destruída por substâncias chamadas de CFC, compostos clorofluorcarbonados, presentes sobretudo nos aerosóis, que acabam atacando a camada de ozônio, abrindo a camada de ozônio e aumentando a incidência de UV sobre a crosta. Mas um tratado, né, que foi feito em Montreal, o Protocolo de Montreal de 1987, conseguiu finalmente mostrar para os países a necessidade de protegê-los, evitando essa emissão de CFC, e tudo deu certo. Agrotóxicos, no entanto, é um dos problemas sérios do agronegócio em larga escala. Né? Agrotóxicos são usados principalmente contra insetos, fungos e ervas daninhas, e são substâncias que são estáveis quimicamente, facilmente absorvidas por seres vivos e dificilmente destruídas e excretadas por eles. De modo que os agrotóxicos são largamente aplicados em todo o mundo, e aqui particularmente no Brasil. Olha a situação, que quanto mais escuro aqui pior, viu, pessoal? Você vê que o pessoal do Sul, do Nordeste, do Mato Grosso, há uma emissão muito grande, um uso muito intenso de agrotóxicos para controle de pragas. E, como eu falei, esse agrotóxico é facilmente absorvido pelos seres vivos, está vendo? E dificilmente excretado e destruído por eles, fazendo um efeito chamado de bioacumulação. Você vê que o DDT, aqui no caso de clorodifeniltricloretano, é um inseticida cujo excesso foi para a água, acabou acumulando sobretudo nos animais de topo de cadeia. Eles são os que acabam sofrendo mais. Nós temos alternativas e esperamos sempre que essas alternativas sejam utilizadas. Né? Uma forma de substituir o uso, o emprego maciço do agrotóxico é a tentativa do controle biológico, que seria o uso de inimigos naturais para o controle de pragas. Um outro problema que eu queria discutir com vocês, o lançamento de esgoto nas águas. Por que esgoto na água é problemático? Porque enche de nutrientes na água, provocando um evento chamado de eutrofização, que leva a uma proliferação de algas, mas que leva também à proliferação de decompositores. E aí que mora o perigo. Por quê? Porque um excesso de decompositores na água faz com que ocorra um processo de sumiço do oxigênio, desoxigenação da água, levando à morte dos seres aeróbicos locais. E por fim, gente, precisamos cuidar do lixo. Né? O lixo que ainda em muito é depositado sobre terrenos e assim fica, os chamados lixões. Deveríamos estar substituindo pelo aterro sanitário, mas eu botei as duas figuras junto para vocês verem. Essa substituição tem um pequeno problema, que é dinheiro, e assim as prefeituras têm adiado esses custos em função de todas as crises recentes que a gente vem testemunhando. O aterro sanitário exige duas espécies de tratamento especiais, a do metano e a do chorume. O metano é um gás que é emitido durante o processo de decomposição anaeróbico, e o processo de formação do chorume é inevitável, que é um caldo escuro, ácido, que não pode infiltrar, então ele tem que ser tratado. Além disso, a área de aterro exige uma selação com uma manta de PVC e de argila especial para que não haja contaminação do lençol freático, ou seja, esse tipo de procedimento é mais caro e vem sendo adiado como forma de contenção de custo por diversos municípios brasileiros. Compostagem é uma outra forma de lidar com lixo orgânico, mas requer essa coleta seletiva, que seria pegar o lixo, né, restos de alimento, por exemplo, e usar em baias como essa, depois cobertos por palha seca, para que esse processo de decomposição se desse de uma outra maneira, protegida, formando adubo que poderia ser utilizado para novas plantações. E fica aí a dica, que é uma dica desde 92, que é a política dos 3 R's para diminuir o lixo, gente. Reduzir o consumo, reutilizar o que for possível e reciclar para que possa voltar aos meios de produção sem novas extrações no meio ambiente. Eu fui!